Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Suziele Alvarenga e no vídeo de hoje a gente vai fazer a correção das atividades de História do terceiro ano referente à semana 4 do PET volume 2. Vamos lá? Bom, essa semana ela deu continuidade ao tema que foi tratado na semana 3, que foi a crise de 29, mais especificamente o New Deal, ou então o novo acordo, o novo trato, que foi uma ferramenta para solucionar a crise econômica que os Estados Unidos enfrentava aí na década de 1920 e no período posterior, né? Então, aqui eu coloquei para vocês trechos da própria apostila, né, do texto disponibilizado na apostila, falando um pouco sobre o New Deal. Esse sistema econômico implantado pelo presidente Franklin Roosevelt, ele era baseado na intervenção do Estado na economia. Isso tudo com o objetivo de resgatar, de recuperar o desenvolvimento do capitalismo, né? E dentre as ações de intervenção do Estado, de intervenção do governo, a gente consegue perceber, eu até sublinhei aqui no próprio texto, o controle da produção, a fixação de preços para que não houvesse uma corrida desenfreada de disputa entre as empresas, né? Teve também a concessão de empréstimos, ou seja, o governo ele concedeu subsídios, concedeu dinheiro para várias pessoas que trabalhavam na área da agricultura, visando recuperar realmente a economia. Então, a gente percebe que o New Deal ele estava relacionado com o resgate da economia a partir do gasto do próprio Estado. Então, o governo, o país investiria em várias ações econômicas, investiria seu próprio dinheiro para recuperar a economia. Como podemos ver também com a criação de várias obras públicas para poder gerar emprego, porque havia a crença de que uma pessoa empregada ela tem condições financeiras para consumir. Então, o emprego levaria ao consumo que permitiria que as empresas não quebrassem. Então, basicamente, essa era a ideia do New Deal, ok? Para os meus alunos, eu disponibilizei algum material com os tópicos referentes às tomadas de decisões nesse momento. Bom, a atividade 1, ela trouxe dois trechos pra gente, dois pequenos excertos, né? E pede pra gente lê-los e, em seguida, responder as questões. Então, eu trouxe aqui o texto 1 e o texto 2, né? Ambos são discursos do Roosevelt. Então, texto 1. Uma multidão de cidadãos desempregados enfrenta o grave problema da subsistência, da sobrevivência, e um número igualmente grande recebe pequeno salário pelo seu trabalho. Somente um otimista pode negar as realidades sombrias do momento. Então, ele realmente está falando da crise econômica que afetou a sociedade. A gente tem que lembrar que a crise de 1929, a Grande Depressão, ela se prolongou, né, gente, por alguns anos. E isso fez com que a sociedade entrasse num colapso. Por quê? Pessoas perderam a economia de sua vida toda e perderam todos os investimentos que tinham. Fora isso, o nível de desemprego, o número de desemprego cresceu extremamente. Tudo isso gerou um colapso na sociedade e várias pessoas, um número gigantesco praticamente, de pessoas começou a enxergar como saída para essa crise o suicídio. Então, ele está falando que é um momento que não se pode fechar os olhos, que tem sim que enxergar o problema econômico e o problema social gerado pela crise de 29. Texto 2. É chegado o tempo de tomarmos novas medidas para estender as fronteiras do progresso social.
1/3 de nossa população, cuja esmagadora maioria está empregada na agricultura ou na indústria, é mal nutrida, mal vestida, mal alojada. Uma democracia, um governo do povo que vive de seu trabalho e se respeita, não pode invocar nenhuma justificativa para a exploração das crianças, nenhuma razão econômica para as falcatruas com os salários dos operários e para o aumento das horas de trabalho. Então, aqui, a gente percebe a permanência da preocupação dele com a questão social, com o tanto que as pessoas trabalham e que mesmo assim não conseguem ter uma alimentação saudável. Elas sobrevivem, né, gente, pode-se dizer. E que ele critica, então, alguns pontos, né, porque a saída não seria explorar as crianças, subjugar os trabalhadores, diminuindo os salários deles, explorando eles ao extremo. Então aqui basicamente 2 textos que nos mostram a preocupação desse presidente, do Franklin Roosevelt, com a situação social acarretada pela crise econômica. Então vamos para a solução das atividades. Letra A. A situação descrita por Roosevelt revela alguma relação de identidade com a percepção de Calvin Coolidge e Herbert Hoover sobre a realidade norte-americana? Por quê? Bom, gente, aqui vocês teriam que pesquisar para poder entender as propostas de governo, as ações de governo do Coolidge e do Hoover, para tentar comparar com o Roosevelt. Então, eu tentei dar uma contextualizada aqui para vocês, falando então sobre esses 2 presidentes que não foram abordados na matéria até então. Então, Calvin Coolidge, ele foi presidente dos Estados Unidos de 1923 a 1929, num período de esplendor, pode-se dizer, dos Estados Unidos. Ele era contrário à intervenção do Estado na economia, então ele era a favor do Estado mínimo, ou seja, o Estado interferir o mínimo possível na economia, e ele defendia a livre iniciativa industrial, a livre iniciativa comercial, e que as crises econômicas fossem resolvidas, fossem solucionadas de forma natural pelas próprias empresas. E ele era a favor de que o Estado, o governo, reduzisse os gastos, reduzisse os impostos, porque assim as pessoas conseguiriam consumir mais sem ter que pagar tantos impostos, e que o Estado não regulasse tanto a esfera econômica. Então, o período em que ele governou foi o período, inclusive, que os Estados Unidos ficou conhecido como assim, o período louco, né, onde não havia tantas regras, por assim dizer. Já o presidente Herbert Hoover, ele governou de 1929 a 1933, ou seja, ele governou no período da Grande Depressão, da crise econômica, né? E então ele tentava solucionar a crise, combater a depressão econômica, aumentando os impostos. Ele aumentou muitos impostos para poder gerar dinheiro. Ele era a favor de obras públicas para poder gerar também mais emprego. Olha aí, uma semelhança, então, com o Roosevelt, né? Então, ele tinha a pretensão de criar obras públicas para injetar, para investir dinheiro do próprio país no país. Então, para tentar salvar a economia, ele tiraria dinheiro dos cofres públicos para movimentar essa economia, e ele proibiu a redução do salário dos trabalhadores. Isso é que gerou a maior parte do problema, que não solucionou essa crise. Porque pensa, os impostos estavam cada vez mais altos. Então, as empresas, elas não conseguiam vender tanto seus produtos porque eles eram muito caros. Os países que compravam mercadorias dos Estados Unidos acabaram não comprando mais, não importando essas mercadorias. Por quê? Os impostos foram aumentados nas importações
estadunidenses. Para tentar resolver a crise econômica, o Hoover aumentou os impostos de importação. Então, um país, para vender nos Estados Unidos, teria que pagar uma taxa alfandegária maior sobre seus produtos. E a população deveria também pagar mais impostos sobre esses produtos importados. O povo não tinha dinheiro para isso, então os produtos importados começaram a diminuir. Então, as importações diminuíram, afetando os outros países, que, como resposta, também aumentaram a taxa alfandegária para os produtos estadunidenses e começou, então, a virar uma briga de egos, tá bom? Enfim, o aumento dos impostos, ele afetou toda a sociedade, todo o ramo da economia. Então, as empresas, as indústrias, os bancos tinham que pagar altos impostos, começaram a falir e, sem saída, começou então a demitir. Várias empresas, os bancos decretaram falência e o número de demissões aumentou ainda mais. A gente consegue perceber uma mínima semelhança, por assim dizer, entre as propostas do Roosevelt com o Hoover. Por quê? Logo depois do Hoover veio Franklin Roosevelt e ele deu continuidade a essa política de intervenção do Estado na economia. E ele adotou mais profundamente, de forma mais enfática, o keynesianismo, que defendia o Estado máximo, então a interferência do Estado na economia para salvá-la, e um estado de bem-estar social, que é você gerar empregos que vão gerar um maior consumo, que vão salvar as empresas, por assim dizer. Então, Hoover e Roosevelt tinham uma percepção mais aproximada de como solucionar a crise e de enxergar os baixos salários, o desemprego, como um agravante para a situação econômica. Se a pessoa está desempregada ou se a pessoa tem um salário muito baixo, a pessoa não vai consumir, o que vai acabar quebrando as empresas. Letra B. Descreva o foco da advertência proferida nos trechos do presidente Roosevelt. Gente, o Roosevelt estava chamando atenção para o quê naqueles dois trechos que a gente viu anteriormente? O que ele estava criticando? A gente percebeu o tempo todo a preocupação dele com a questão social, com os baixos salários, a vida miserável que as pessoas estavam levando, que os trabalhadores estavam levando, sem condições de ter uma alimentação digna, mal vestidos, né, que ele falou. Mas ele afirmava que nada disso, que apesar de toda a crise econômica, que nada justificaria a exploração infantil, o trabalho infantil e a exploração trabalhista. Então, como que ele chama atenção aí? Como que ele acaba advertindo as pessoas? Uma democracia que vive de seu trabalho e se respeita não pode invocar nenhuma justificativa para a exploração das crianças. Nenhuma razão econômica para as falcatruas, para a enganação com o salário dos operários e para o aumento das horas de trabalho. O que ele está querendo dizer? Que os trabalhadores estavam sendo muito explorados, tendo que trabalhar mais para substituir aquela mão de obra que foi demitida e ainda teve redução dos salários. Então, aqui é a advertência que ele faz. Bom, pessoal, basicamente é isso. Eu espero ter auxiliado na compreensão desse tema com vocês e auxiliado vocês na resolução das atividades. Até breve, então, até o nosso PET volume 3, né? Abraços da professora Suziane.